abençoe. Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Mais um motivo de alegria houve na casa de Deus, né? Começamos na escola, nos louvores, onde nós começamos a receber desde o momento em que entramos aqui, e os que não estiveram na escola para aprender, nós vamos tentar passar alguma coisa que o nosso Senhor Jesus nos ensina. E o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Quem for encontrando, na medida do possível, vá se colocando de pé para que eu possa compreender que todos já encontraram, tá certo? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Texto bem conhecido da igreja. Amém? Então eu vou ler, os irmãos têm visto. Eu vou ler bem compassivo, para que a gente possa compreender melhor o que o Senhor nos fala através dessa leitura. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, disse-lhes que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompendo-se-lhes a rede, e fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro aproximou-se, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que espanto se apoderaram deles e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que tinham feito. De igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhes Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podeis sentar, irmãos. Amado Deus, eis aqui, meu Senhor, a porção da Tua palavra. Nós queremos nessa noite, ó Deus, estar na Tua dependência. Que não seja simplesmente eu, Teu servo, Senhor, mas o Teu Santo Espírito fale comigo, meu Deus, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Que o Senhor me use apenas como instrumento Teu. Fazendo assim, meu Deus, certamente nós sairemos daqui um pouco edificados pelo poder que há na Tua palavra.
Ó Deus, que eu diminua e que o teu nome cresça, para a glória de Jesus nós pedimos, amém. Eu estava vendo o capítulo 4, o capítulo 4 tem muitas coisas aqui. Começa na tentação, né? Jesus é levado pelos anjos para ser tentado no deserto. Nós vimos também Jesus é expulso de Nazaré. Nós vimos muitas coisas. Nós vimos a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Nós vimos também muitas pessoas, grandes multidões seguindo, né? Porque ficaram maravilhados com a palavra, com os milagres, com os ensinos, com tudo que Jesus fazia, acreditando eu que tudo que ele faz é maravilhoso. Até quando ele pesa a mão dele sobre nós, se nós compreendermos o porquê do peso da mão do Senhor, é coisa maravilhosa, porque ele nos ama e quer nos corrigir para que nós sejamos sinceros naquilo que fazemos. Nós vimos também a cura da sogra de Pedro, e muitas pessoas se maravilharam com isso, como eu já falei. Então ele já estava muito conhecido por muitas pessoas, e indo ele a esse local onde ele se encontra com essa multidão, a gente vai ver os 3 versículos primeiros. Nós vamos repetir a leitura dos 3 versículos primeiros, para que a gente possa passar um pouco do entendimento que o Senhor nos dá através disso aqui. Quando ele diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando suas redes. Certamente, nós vamos ler esses 2 primeiro. Certamente eles estavam frustrados pelo fato de terem passado a noite pescando, né, e não apanharam nada. Mas o que me chama a atenção é que eu vi até um pregador ele falando que esse aperto que diz aqui, apertando a multidão, né? As pessoas dizendo que o aperto era exatamente como que colocasse Jesus contra a parede. Fala que nós precisamos te ouvir. Mas eu não entendo assim, dessa forma, porque o meu entendimento foi que era muita gente que se aproximando. Aí você sabe que quando acontece algum evento, as pessoas vão para cima fazer aquele tumulto. E era isso, que o aperto era esse, as pessoas chegando muito perto de Jesus. E de tal maneira que ele pediu que Pedro afastasse o barco da terra, para que ficasse uma distância, porque na água eles não iam entrar, certamente, né? E ele sentou-se. Naquela época, os pregadores, eles sentavam nas tribunas, eram sentados, passando a palavra, né? E aqui não era diferente. O próprio Jesus estava sentado na proa do barco e ensinava a multidão o quê? A palavra de Deus. E essa palavra, se nós recebermos de bom grado, ela vai nos edificar, ela vai nos ajudar a entender melhor quem somos nós. Porque o ouvir a palavra é onde a fé que salva, ela entra na nossa mente, no nosso coração, por ouvir a palavra de Deus. Assim diz Romanos 10, 17, né? É pelo ouvir a palavra que a fé acontece, a fé salvífica, é pelo ouvir a palavra de Deus. E ninguém melhor do que Jesus para tratar desta palavra. De modo que, quando ele acaba de ensinar, quando ele acaba de falar, ele pede que afaste, né? Afaste. Ele pede a Pedro lá no capítulo, no versículo 4, ele diz assim: quando acabou
de falar, disse a Simão: fazei-te para o mar alto e lança as redes para a pesca. Quando ele manda que ele vá ao mar alto, eu entendo que ele levou para o alto mar, na maior profundidade, aonde certamente era a diferença que seria feita naquela noite, ou seja, naquele dia, porque eles tinham passado a noite, então era pela manhã. Pedro tinha vários questionamentos, porque ele falou que tinha passado a noite. Eu passei o versículo e não li o versículo 3, né? Eu vou voltar a ler o versículo 3, que diz assim: E entrando num barco, que era o de Simão, disse-lhes: afasta-te. Disse-lhes que afastasse um pouco da terra e assentando-se do barco, ensinava no barco a multidão, que eu até já falei do ensino, né? Aqui, o objetivo principal de Jesus naquele dia, irmãos, não era simplesmente pregar para aquele povo, mas ele precisava fazer isso, porque o povo estava sedento de ouvir a palavra de Deus. É como que se dissesse assim: não, esse homem, ele tem uma mensagem diferente. Esse homem, ele fala com autoridade. Esse homem fala com segurança. Até porque eles já tinham visto muitas coisas acontecer através da pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele estava muito interessado a ouvir o que Jesus tinha a falar. Mas o objetivo principal de Jesus nesse texto aqui que eu vejo era outro. Era se revelar a Pedro da maneira que realmente ele é. Mas ele não deixou aquele povo para trás. Ele falou, ele pregou a multidão, ele ensinou daquele barco, de cima daquele barco aquela multidão. Mas aí depois que ele termina, né, quando acabou de falar, disse-lhes a Simão: faz-te ao mar alto e lança as redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Eu vejo também aqui uma grande lição de que quando o Senhor manda, é lógico que Ele não está pedindo, Ele está mandando, né? E quando o Senhor manda, o nosso dever é obedecer. Embora talvez Pedro tivesse 1 milhão de desculpas para dizer para Jesus. Primeiro de tudo, é que ele era pescador. E Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro, e carpinteiro também. E agora Jesus chega e manda que ele lança as redes. Pedro pode ter questionado, como questionou um pouco, mas talvez no coração dele tivesse muitas coisas a questionar, porque como pescador acostumado, talvez a sua descendência fosse pescadores todos, então eles tinham um costume, um conhecimento muito grande, tanto que à noite, certamente, quem pesca, aqui tem alguns pescadores aqui, Mandiel é um, né? Ele sabe que à noite é mais fácil de se apanhar peixes. Você arma a rede, ou o galão, como nós chamamos aqui, à noite, de manhã, os peixes estão lá, visgados, né? Durante o dia, muitas vezes é com a tarrafa. A gente lança a tarrafa e apanha peixes, e a gente procura lugares estratégicos, onde a gente sabe que realmente existe peixe ali. Muitas vezes eles ficam debaixo das moitas, a gente cerca com um galão ou com a rede, e a gente faz aquele mexido, e eles correm para se livrar da gente, aí cai na armadilha. Mas Pedro, ele não foi muito a fundo nesse assunto, ele não questionou tanto assim. Mas ele disse: Senhor, a gente passou a madrugada toda, a noite toda, e não apanhamos nada. E agora, mas porque mandas, lançarei as redes.
Pedro certamente já estava vendo algo em Jesus diferente, porque certamente ele já tinha visto a cura de sua sogra, né? Porque foi na casa da sogra, na casa de Pedro, que Jesus fez essa cura de uma febre absurda. E ele vai, e por causa da palavra, ele lança a rede. E fazendo assim, colheram muitos peixes. Aí nós pensamos assim: se no raso não conseguiu apanhar peixe lançado de uma rede, e como no mais profundo mar? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor do tempo. Ele é governo de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é até a sua plenitude de tudo que nela há. E sendo tudo dele, certamente Ele tem um controle de tudo quanto Ele quiser. Inclusive, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. E nós não temos que questionar. Nós só temos que ser obedientes. Eu costumo muito a falar de obediência. E muitas pessoas podem pensar assim: mas será que esse irmão ele é obediente como ele fala? Irmãos, eu não vou dizer que eu sou, mas que eu quero ser. E eu luto todos os dias da minha vida para ser obediente à palavra. E quando hoje eu já orei aqui, porque eu vi uma grande negligência na minha vida. Não vou nem falar nada de vocês, eu tenho que falar da minha. E eu já orei e já pedi muito perdão para o Senhor, porque, na verdade, nós faltamos muitas coisas. Mas o que eu quero dizer para você, a boa notícia, é que nós ainda temos tempo de melhorar. Nós ainda temos tempo, porque nós estamos vivos, graças a Deus por isso. Então nós podemos sair daqui edificados por a escola bíblica, também por essa palavra de obediência que nós vimos aqui na pessoa de Pedro, porque ele obedeceu o que o Senhor mandou. Então Deus ele tem coisas maravilhosas para nós, coisas celestiais para nós, porque aqui nessa terra a gente almeja muita coisa, mas se a gente for analisar, tudo que nós conquistar aqui nessa terra, nós não vamos poder levar. Nós só vamos levar aquilo que nós fizer para o reino de Deus. É isso que vamos receber de bom grado, que nós vamos ter na glória, nós vamos ter mais bênção, nós vamos ter mais galardões na glória. Porque se nós fizermos aqui simplesmente para aparecer, como nós vimos na escola, que alguns personagens bíblicos faziam só por fazer, infelizmente nós não vamos herdar muita coisa na glória, os galardões que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, na medida do possível. Na verdade nós não podemos ser perfeitos, nós não podemos ser 100%. Mas a Bíblia diz que quem começou a obra em nós foi Ele. E ela diz também que é Ele que vai realizar. Mas aquilo que vem dEle, o que depende de nós, nós temos que fazer, irmãos. Não tem outra forma. Porque o Senhor só faz na tua vida, só faz na minha vida, aquilo que eu não posso fazer. Portanto, nós temos que ser o quê? Estudante da sua palavra. Como o irmão falou, a dificuldade que nós vimos na escola bíblica de respostas, porque não lemos os textos, que todos os textos ele está inclinado para a Bíblia Sagrada. Por isso nós estudamos a Bíblia, por isso o professor dá uma revista, mas ela é toda baseada na Escritura Sagrada. Por isso a importância de nós estarmos na escola bíblica dominical. E Jesus aqui, irmão, ele está ensinando pessoalmente, fazendo as coisas de bom grado, porque era o propósito de Deus para nós, era que Jesus viesse ensinar, fazendo sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Irmãos, que pescaria grande, de um lance só. 2 barcos ficaram cheios, a ponto de ir a pique, a ponto de afundar.
Então Jesus ele mostrou algo sobrenatural aqui. Quando ele mostra o sobrenatural ao homem, e o homem consegue compreender o que é isso, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Às vezes a gente ouve uma palavra tremenda e a gente não se dá conta. Por isso que os irmãos pentecostais, quando a palavra é bem profunda, eles dão glória a Deus que estremece na igreja. É porque eles buscam entender a profundidade da palavra. Mas nós batistas também valorizamos isso. É tanto que estamos aqui, porque a palavra nos fala profundamente. E às vezes não é obrigado a gritar, porque Deus sabe quando nós recebemos a palavra de bom grado, e porque o principal é quando nós aprendemos e pomos em prática. É aí que o Senhor vê. Não adianta eu gritar um glória a Deus aqui, porque por causa da profundeza da palavra, profundidade da palavra, se quando eu sair daquela porta para fora, eu seja uma pessoa comum. Até porque, irmãos, nós precisamos compreender essas coisas. Nós não somos, irmãos, pessoas comuns, meu irmão. Nós não somos pessoas naturais. Hoje nós somos pessoas espirituais, baseado em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então nós não somos mais pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais, nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos fazer essa diferença, e a diferença principal não é ser religioso de andar criticando todas as pessoas por fato esse ou aquele, mas quando você consegue transpirar para o povo uma diferença, que é a luz de Jesus na nossa vida. Essa é a diferença que temos que fazer. E nós só conseguimos enxergar essas coisas quando Jesus faz algo tremendo, como ele fez aqui, sobrenatural. As pessoas conseguem se enxergar como realmente somos. Pedro, quando ele viu aquilo, o que ele fez? E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. É isso que acontece quando a gente consegue ver, consegue entender a glória de Deus, a profundidade da palavra de Deus. É aí que nós olhamos para dentro de nós e entendemos que somos miseráveis pecadores, porque é isso que somos. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos deleites e pecados, mas Ele nos vivificou. Então, agora nós não somos mais pessoas naturais, comuns, somos diferentes. E Pedro entende essas coisas, ele viu que realmente, é tanto que aqui ele chamou Jesus de mestre, aqui no versículo 5, no versículo 8, ele chama Senhor. Quando ele compreendeu verdadeiramente a profundidade daquele ato maravilhoso, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Ele fez igual a Isaías, né? Isaías disse que era homem de lábios impuros e que vivia no meio de pessoas de impuros lábios, reconhecendo assim a sua pequenez, como às vezes eu falo aqui, né? A sua distância que estava de Deus, porque Deus é santo, e o nosso dever é buscar a santidade. Nós pregamos aqui, ensinamos na escola dominical, na classe do catecúmenos, que a salvação é o ato de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas até aqui é uma coisa, porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Então essa santidade é um processo que nós precisamos muito estar ligado nesse processo
para que a gente não perca tempo, como o povo do Egito, como foi pregue aqui há poucos dias, né? Que quando o povo foram de Canaã para o Egito, foram 40 dias. E a volta do Egito para Canaã foi 40 anos. Irmãos, e não ficou mais distante não. A distância era a mesma. O problema estava no povo. Deus não tinha nenhuma culpa daquele povo não conseguir a chegar. A culpa era do povo que andavam fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor. E por isso ficaram nesse sofrimento. E muitos ficaram pelo caminho. Porque muitos não resistiram. A Bíblia diz que dos que saíram do Egito só chegou 2. Quem se arrisca a dizer quem foi os 2? Samuel, Josué e Caleb. Dos que saíram. Mas entrou muita gente, porque nesses 40 anos o povo se multiplicou, não? E teve também pessoas de outros reinos que se aliaram ao povo de Deus, porque contemplaram as maravilhas que Deus fez naquele deserto, e algumas pessoas de outros reinos também se envolveram naquela obra maravilhosa de Deus. Interessante é que no capítulo 10 diz assim: de igual modo, também no 9, pois é que depois que o espanto se apoderaram deles e de todos os que estavam com eles, por causa da pesca que tinham feito. Quem foi que fez essa pesca? O próprio Jesus, né? Porque eles fizeram o que Jesus mandou, lançou a rede. Agora o peixe, Jesus fez com que aquilo acontecesse, porque não estava no querer do homem, porque o querer deles foi a noite toda, e aqui foi pela manhã. Então, por isso que Pedro ficou tão envergonhado do seu pecado, e viu que Jesus não podia ficar perto dele. É porque o que aconteceu aqui foi muito forte. De qual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então aqui eu vejo que esse outro barco seguiram o barco que Jesus ia, porque se ele estava no mar alto, no alto mar, certamente da praia não dava para eles chamar eles. Eles seguiram no outro barco, aquele povo, né? Que relata bem o nome de mais dois, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. Aí no final do versículo 10, na segunda parte do verso 10, diz assim: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Jesus não disse que ele ia ser, não. Jesus disse: de agora em diante serás pescador de homem. Jesus não está pedindo para Simão se tornar um pescador de homem. Jesus está ordenando. E muitas vezes o ensino de Jesus é ordenando mesmo. Porque se Ele é o meu Senhor, Ele tem autoridade para me ordenar. Se Ele é o teu Senhor, Ele tem autoridade para te ordenar. E Ele faz que nem o ditado popular, Ele é curto e grosso. Ele vai na profundidade da sua autoridade, na sinceridade do seu coração, da sua autoridade que Ele é, né? Porque Ele é o que? Ele é o autor e consumador de tudo. Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele é Deus. Amém? E Ele não pede, Ele diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Pedro não questionou, pelo o termo aqui, ele não questionou. Ele voltou, como diz no 11, vai dizer, para fechar, no 11 ele diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E eu vendo aqui que eles deixaram tudo o quê? A gente vai ver que
no entendimento normal, é que eles deixaram os barcos, as redes, os utensílios que ele usava para pesca, e seguiram quem? A Jesus. Mas nos dá a entender que esse tudo é muitas coisas que nós precisamos deixar para seguir o Evangelho de Jesus, para seguir Ele, que é santo e é maravilhoso. E muitas vezes, irmãos, a gente não deixa nem a metade dos nossos costumes para seguir a Jesus Cristo. Muitas vezes eu digo por mim, eu não vou falar por vocês não, vocês que analisem a vida de vocês e imagine o que você ainda não deixou por causa de Jesus. Eu vi aqui o vídeo domingo do sacrifício que aquele missionário passou, e eu olhei para dentro de mim e vi isso. Talvez por muito menos do que eles passaram, eu deixasse até de vir para a igreja, porque foi muita tribulação. E tem muitas coisas nas nossas vidas que para nós seguir a Jesus nós temos que deixar, que é exatamente os nossos costumes. O que ele diz lá, que eu esqueço o texto, que ele diz: um camarada se alegra e diz: Senhor, eu quero te seguir agora, eu quero ir contigo, aonde quer que fores eu irei contigo. Jesus foi assim, muito taxativo. Ele disse assim: olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Quer ir comigo a si mesmo? Era isso que ele estava propondo. E a Bíblia deixa claro que ele não foi. Porque ele estava interessado, não era seguir Jesus pelo amor, porque ele era Deus, mas ele tinha visto muitas coisas boas que Jesus fazia, e ele queria a qualquer preço usufruir daquelas maravilhas que ele fazia de bom grado. Mas o Senhor não quer que nós sejamos seus seguidores apenas por alegria de estar com Ele, de estar no louvor, de estar na igreja, de estar pregando, de estar ministrando na escola dominical. Não, porque muitas vezes a gente faz isso mecanicamente. A gente faz porque somos obrigados, ou até porque não tem outro melhor do que a gente para fazer. Aí a gente é obrigado a ir fazer a obra. Que o Senhor não se agrada nem um pouco. Você pode fazer tudo quanto a igreja te incumbia a fazer, mas se você fazer só porque é obrigado a fazer, eu vou fazer logo isso aqui, porque eu fazendo isso aqui eu fico livre, vou para casa e acabou. É melhor que você não faça. E só Deus sabe quanto arde no meu coração quando eu falo uma palavra desse tipo, porque eu estou incluído nesses que muitas vezes vim para a igreja porque tinha que vir, mas estava com vontade de ficar deitado em casa. E isso, quando eu começo a me aproximar mais da palavra, quando eu começo a me aproximar mais de Jesus na escola, aí eu começo a mastigar aquilo que estou recebendo e começo a olhar as minhas fraquezas, a minha limitação, que muitas vezes eu faço um montão de coisas assim, de desculpa, para não estar na obra. E eu já preguei aqui dizendo assim: não diga a Deus que o teu problema é grande. Diga ao teu problema que o Deus que tu serve é grande. Mas assim é o ser humano, irmão. O ser humano muitas vezes, ele quer aplicar a palavra em outras pessoas, mas ele simplesmente não quer ser cumpridor da palavra. Muitas vezes é eloquente no altar, mas muitas vezes a vida lá fora não tem nada a ver. Pessoas às vezes perguntam: rapaz, e aquele camarada é crente? Misericórdia. Aí tu pode imaginar o que foi que ele fez aí, né, com o seu testemunho. E tem muitos motivos, muitas coisas nas nossas vidas para a gente deixar, isolar totalmente.
Eu não sei se foi aqui que eu contei uma vez, quando eu falo daquele versículo lá de Apocalipse, que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Baseado nisso, um certo homem recebeu Jesus na sua casa, ou seja, aceitou Jesus, né? E Jesus, ele entrou no primeiro compartimento e entrou no segundo compartimento, e aquela coisa de você ir se libertando, né, dos seus pecados, e Jesus começa a crescer na sua vida, e você começa a ficar pequeno e tal. Aí quando chegou num quarto, o cidadão disse: Senhor, aqui tu não pode entrar. Aí Jesus disse: por quê? Isso é o contexto da história, né? Mas por que eu não posso entrar nesse quarto? Senhor, melhor não. Tá bom aqui, o Senhor já conhece o restante da casa. E quando Jesus insistiu isso na história, né? Ele resolveu abrir. Eu vou ter que abrir mão disso aqui. E abriu a porta. E ele tinha depositado lá muitas revistas. Os irmãos imaginam o que era, né? Muitas coisas feias que ele guardou naquele quarto. No meu entendimento, quando nós compreendemos que temos que abrir mão, porque Jesus, ele diz, tem outra passagem que ele diz: quem quiser, ele não diz que você tem que seguir, ele diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me cada dia. Quando eu entendo isso, eu vejo que essas coisas eu tinha que, não era guardar, mas eu podia dar para fulano que guarda essas coisas. Não, eu não posso dar a ele, porque aí eu estou me livrando de uma coisa que é imoral, pecaminosa, e estou depositando em outra pessoa. Então eu tinha que tomar alguns que ele tivesse, fazer uma coivara e tocar fogo, para ninguém mais ver aquela imundície. Mas às vezes a gente é assim, irmão. Às vezes a gente costuma guardar um pecadinho aqui dentro. E uma coisa eu vou te dizer: não faça isso. Porque a igreja talvez não perceba, os seus pais talvez não percebam, o seu esposo ou a sua esposa, ou o seu... aonde quer que seja a área da sua vida. Você pode esconder de todas as pessoas do mundo, mas de Jesus é impossível, irmão. Portanto, você quer estar bem no dia da vinda do Senhor? Obedeça a palavra dele. Aprenda. Faça como muitas vezes a gente em oração aqui, o pastor gosta disso, de fazer isso. Ele convida, ele fala na sua oração, que nós venhamos aqui aprender da palavra, para aprender a servir a Deus melhor. E o segredo de que a gente não está aqui nas doutrinas, segredo não, irmãos, é a nossa falha de não estar aqui na doutrina, é para não aprender mesmo, irmão. Porque quando a gente aprende, a gente precisa praticar. Mas eu não quero praticar, então não vou aprender, porque se eu aprender eu vou ser obrigado a fazer. Aí fica complicado, mas infelizmente tem pessoas que não podem realmente vir nas doutrinas. Isso aí, eu não posso fechar isso, né? Mas tem pessoas que ficam em casa assistindo televisão e não vêm para a doutrina. Escola bíblica, muitos não vêm, porque tem um jogo de futebol, porque, não, eu prefiro ficar em casa, eu vou orar pelos que estão lá. Não é a mesma coisa. O importante é você estar aqui para aprender. Aqui é como que fosse um hospital, para a gente receber o remédio que realmente vale a pena, que nos cura, tanto a ferida da alma, como também do corpo, porque diz que quando a gente se aproxima de Deus, for amor, até as enfermidades perde a força, porque certamente quando você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo um momento de oração, você está clamando, e o Senhor, Ele está lá no seu trono, no mais alto céu, mas Ele está vendo a nossa situação aqui, Ele está conosco, Ele está nos ouvindo, Ele está com seus olhos e seus ouvidos inclinados para cá,
Está sabendo quem está recebendo a palavra e também aqueles que não estão recebendo. Por isso, amados, a aplicação é essa, que nós, ao aprender a palavra de Deus, a gente se preocupa em obedecer a palavra de Deus. Mesmo que tenha coisas que a gente... Eu já vi muito testemunho de pessoas dizer assim: eu até creio, mas se eu chegar lá em casa dizendo que agora eu sou crente, a minha família expulsa de casa. Que expulse, irmão, que expulse, porque vale a pena seguir em Jesus. Então eu queria deixar esse recado, essa palavra para você, no seu coração. Venha, aprenda, bote em prática o que aprendeu, para que naquele dia você possa ser levado pelos anjos do Senhor para a direita dele, na fila das ovelhas. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, meu Deus, por a rica oportunidade que aqui tivemos, ó Senhor, de estar na tua dependência, Pai, onde nós estamos aqui desde da boca da noite, Pai, estudando a tua palavra, te louvando, te rendendo graças, ó Deus, e também pelo privilégio, Senhor, de ouvir, no meu caso, não só de ouvir, meu Senhor, mas de estar aqui na tua dependência para falar do teu amor, da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, porque um dia eu não tinha a mínima esperança, mas o Senhor é maravilhoso e me trouxe das trevas do pecado para um lugar seguro na tua presença. Ó Deus, continua, meu Deus, cuidando de mim e da tua igreja, para que a gente possa caminhar rumo a Canaã celestial. Fica conosco e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Arthur.